E aí, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar o rendimento da minha carteira dos fundos imobiliários. Isso mesmo, eu já venho aportando mês a mês e para muitos pode ser que esse meu rendimento seja pouco, né? Para muitos vão dizer, nossa, mas só isso, né? São 2 anos, indo para 3 anos investindo, só isso que está rendendo. Mas para mim é um valor que já me agrada super, super, super. Estou muito feliz com os meus resultados e poderia ser melhor? Poderia, mas eu também, na minha estratégia de investimento, eu invisto em ações, que também são boas pagadoras de dividendos, eu invisto também em ETFs internacionais, invisto também em BDRs também, invisto também em REITs, que são os fundos imobiliários americanos. Então, vou mostrar para vocês, detalhe por detalhe, vocês vão ver como que tem sido o andamento dos meus investimentos na questão dos fundos imobiliários. Então, gente, essa aqui é a minha carteira de fundos imobiliários. Nós estamos caminhando já para o 3º ano, né? Investindo em fundos imobiliários. E a gente observa que o crescimento ele é exponencial, mas ele é lento também. Não é um crescimento assim, nossa, instantâneo. Como que está valorizando, como que está aumentando os seus dividendos? Não, até porque eu não invisto só em fundos imobiliários, né? Eu invisto em ações, eu invisto em BDRs, invisto em renda fixa, tesouro direto. Então, assim, eu tenho um pouco de cada coisa. E nos fundos imobiliários, a minha realidade é essa. Se vocês observarem, lá em 2023, eu comecei no mês de março de 2023, já me rendeu R$ 45,21. E foi indo, tem mês que dá mais, tem mês que dá menos. E se a renda variável varia, né? Mas se vocês observar, a tendência é ir aumentando aos poucos. Ó. A partir de junho, a coisa começou a andar, de junho de 2023. Ó, junho foi R$ 140, julho R$ 192 e foi indo, né? E fechamos 2023, no mês de dezembro, tendo R$ 315 de dividendos. Aí em 2024 a coisa começou a acelerar mais ainda, porque a gente pega e reinveste os dividendos e compra mais fundos imobiliários, automaticamente ele vai rendendo mais. Então 2024 começou em janeiro com 323 e já no mês de junho novamente já saltou para R$ 400. Então olha que coisa incrível, né? E chegou em dezembro de 2024 na casa de R$ 579 de dividendos em fundos imobiliários, hein? Já é algo muito bom. Imagina você recebendo R$ 579 todo mês sem fazer nada. Esse é o poder dos juros compostos, né? Da renda passiva, famosa renda passiva. E já em 2025 já saltamos para R$ 624 em janeiro, né? E estamos atualmente no mês de julho, porém o último fecha mês que eu tive foi em junho, né? Que já foi R$ 693 de dividendos recebidos em fundos imobiliários. Tá vendo que de maio para junho foi apenas R$ 1,35 a mais? É porque eu foquei mais em ações. Porque como eu tenho ações da Vale, Petrobras, Banco do Brasil, e a gente vai aproveitar os momentos de mercado. Se são as ações, determinadas ações que estão abrindo oportunidade de compra, então eu paro um pouco dos fundos imobiliários e vou para as ações, né? Por isso que tem esse aumento bem pouco, né, comparado aos meses anteriores. Mas o mês de julho eu já adianto para vocês que vai ultrapassar os R$ 700, né? E vai ser uma felicidade muito grande porque já é um marco, né? Na minha carteira, né? Romper a casa dos R$ 700. Então, nesse mês de julho agora, a partir lá do dia 7, começa os fundos imobiliários pagar, né, os seus dividendos. E lá no final do mês de julho eu faço um novo vídeo para vocês e mostro quanto que a gente recebeu no mês de julho, né? Então a expectativa é que rompa a casa dos R$ 700. Então é isso para vocês verem como que é bom, né? Você dá o primeiro passo, você dá o primeiro pontapé. E aqui embaixo eu dou os detalhes de cada fundo imobiliário que eu tenho na carteira. O XPLG, que é um fundo de galpões logísticos, né? Ele anunciou a Datacom dia 30/6, que é o último dia. A Datacom é o último dia que você pode adquirir esse fundo para ter direito nesse dividendo, né? E a data de pagamento já está programada aqui para dia 14/7. Então, o legal do fundo imobiliário é que você já sabe
a previsão antecipadamente de quando ele vai pagar, né? Aqui são as quantidades de cada fundo que eu tenho. A maioria dos meus fundos, os fundos imobiliários que eu tenho, são base 100, né? Então a quantidade não é tanta porque são base 100, então é difícil de comprar. Imagina, cada fundo R$100 é muito dinheiro, né? Então aí que varia, que é o valor do dividendo de cada fundo imobiliário. Tipo o XPLG, que é o primeiro aqui da lista, ele anunciou 82 centavos por cota, né? Então eu vou receber R$ 53,30. E assim sucessivamente. Você vai ver que tem vários outros aqui embaixo que vai pagando um pouco mais, um pouco menos. Eu fiquei super feliz, né, e surpreso com o HGRE, que é o segundo da lista aí, que é um fundo de lajes corporativas que não estava muito bom das pernas, né? Mas começou a fazer bons negócios, boas vendas, fazendo reciclagem do seu portfólio, né? E eu tinha 50 cotas dele, e a base 100 também, tá, gente? E eles anunciaram R$ 2,55 de dividendo por cota, sendo que esse fundo ele pagava aí 90 centavos, nem sei de cabeça ao certo quanto que ele pagava, mas não dava R$1, né, por cota. Então eu fiquei muito surpreso e feliz da vida por saber que eles distribuíram, né, essa cesta de dividendos aqui, né, R$ 2,55 por cota. Então foi a minha maior recebimento de dividendos de fundos imobiliários do mês, foi esse do HGRE, né, no valor de R$ 127,50. Então aqui a gente vai detalhando, sabe? Eu uso o Investidor 10 para fazer esse controle, né, do que eu tenho recebido, do que eu compro, do que eu vendo, né, e é muito bom. O único base 10 que eu falo que é fundo imobiliário de R$10, na casa de R$10 que eu tenho, é esse GGRC11, que ele é um fundo de galpão logístico. Ele era base 100, ele decidiu se transformar em um fundo de base 10. Né? Então fica muito mais fácil, tem mais liquidez, mais fácil, mais acessível para as pessoas investirem nele, né? Automaticamente ele aumenta muito o valor, né, de entrada na bolsa, né, de movimentação na bolsa, né? Porque automaticamente, imagina, se é um fundo bom, que já era base 100, já era bom, aí ele começa a virar base 10, né, ele fica ainda melhor. Então é mais investidores que olham para esse fundo. Tá vendo? É uma posição muito grande que eu tenho 715 cotas desse fundo, né, ele paga 11 centavos por cota, então eu vou receber R$75 desse fundo também. Então é isso, gente, é um vídeo bem curto, rápido, que eu faço questão de mostrar para vocês, né, o desenvolvimento, né, e o avanço da minha carteira de investimentos, principalmente dos fundos imobiliários, que é algo que eu acho interessante para você que está começando agora. Não sabe o que fazer, não sabe como começar, onde alocar seu dinheiro. Não investe em poupança, gente, né? Não quero deixar na caixinha do Nubank porque eu gasto e tal, né? Então, o fundos imobiliários ele é um tipo de investimento que é interessante, porque você vai todo mês ele vai te pagar. Todo mês você vai ver pingar na sua conta, né? Então isso é a vantagem dos fundos imobiliários. Então eu vou ficando por aqui, né? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não esquece, final do mês vou estar aqui fazendo novamente um vídeo mostrando para vocês qual vai ser o resultado do mês de julho, hein? E vamos ver o tanto que vai passar da casa dos R$700 para a gente ter uma base aí do que vem pela frente.